Olá, eu sou o Roberto Cardoso e este é o podcast Histórias de Silêncio, conversas com meditadores. Estamos hoje recebendo aqui a Nathalie Andreoli. Nathalie, uma meditadora, uma instrutora de meditação e uma aromaterapeuta. Eu não vou dar spoiler para ela poder se apresentar direitinho, mas eu quero dizer um super obrigado por você estar aqui, Nathalie. Muito, muito obrigado. Seja muito bem-vinda e conta para o pessoal. Quem é a Nathalie? Para eles te conhecerem um pouquinho melhor, por favor, querida. Primeiro, assim, é uma honra muito, muito, muito grande estar aqui, porque eu já ouvi a história, né, de outros meditadores por aqui, pessoas que eu admiro, meus professores, monitores, colegas. Então, para mim é uma honra muito, muito grande mesmo estar aqui. Agradeço pelo convite. E eu sou a Nathalie Andreoli, né? De formação eu sou bióloga, então eu costumo Hum. dizer que eu investigo a vida. Uhum. E atualmente eu atuo como terapeuta integrativa, usando as práticas integrativas complementares. Então, aromaterapia, meditação, também facilito o jogo do autoconhecimento. Então, o meu foco principal é no autoconhecimento. Ah, que bacana, que bacana. Na verdade, seu foco é a coisa mais importante da vida. Não tem nada mais. O Eric Fromm dizia que o maior papel do ser humano, né, é dar à luz a si mesmo. E realmente o autoconhecimento é uma coisa, talvez, antes de tudo, nós estamos aqui por causa disso, né? Bacana. E você, eu vou botar o seu perfil, é Nath Andreoli, tudo junto. Eu vou colocar na descrição do vídeo, do podcast, o perfil dela bonitinho. Muito, muito obrigado de novo por estar aqui. E conta um pouquinho pra gente, se você conseguir resumir aí, em 2, 3 minutinhos, a sua história com meditação. Como começou, como continuou. Conta um pouquinho pra gente. Tá, então começou em 1998. Eu Hum. tive a honra de fazer aulas de yoga com o professor Marcos Rojo, lá no Ah, CPU. né, é maravilhoso. Nossa, e aí, na verdade, né, não foi exatamente a meditação, mas eu considero como um caminho para olhar para dentro, né, para eu lidar com a ansiedade que eu tinha na época, eu estava fazendo faculdade, estressada, com provas, e aí eu falo, né, o professor Marcos Rojo, só com aquela voz dele, ele já acalma, né? Então, o meu primeiro contato foi com isso, e eu tive idas e vindas com o yoga, né? Parei, voltei, e eu sentia que a prática me fazia muito bem, me trazia uma sensação, né, de paz interior. Mas foi lá para 2017 que eu comecei a praticar meditação regularmente, mas o que eu chamava de meditação, até Aham, descobri em 2023 no curso de facilitadores de meditação em saúde, que eram visualizações guiadas, né? Então, aham, sempre tinha alguém comandando ali, né? Sempre alguém orientando. aham, Mas eu desenvolvi o meu hábito diário, né, de ter esse contato comigo mesma. E eu sigo, desde que eu aprendi, né, no curso de facilitadores lá na Unesp, eu sigo meditando, daí usando hoje em dia, né, o que a gente chama do loop operacional, e aí eu faço essas práticas diárias, mas com essa diferença, né? Então, é uma coisa que eu percebia que quando eu deixava de fazer, me fazia falta. Então, esse foi o aham. meu caminho, assim, da meditação. E mas você já tinha uma coisa muito importante, Nathalie, que muita gente não tem, que é o seu momento diário com você, na sua prática diária de silêncio, né? Eu costumo falar que todo mundo fala que quer autoconhecimento, quer melhorar, quer ter equilíbrio, mas aí você pergunta, tá, ok, mas o que que você está fazendo? O que que você faz de todos os dias para isso? A pessoa, não, fazer eu não faço nada, mas eu quero muito. Aí fica muito difícil. Porque alguma coisa você tem que fazer, né? Então você já tinha pelo menos o movimento do encontro diário com o silêncio. E quando uma coisa não é meditação, ela não é necessariamente ruim, né? Ela só é diferente, né? Só isso. E como o loop operacional entrou? Como ele te ajudou nessa história? Conta pra gente. Para mim, assim, ele foi essencial, sabe? Quando aquela coisa que eu falei, nossa, foi incrível, assim, quando eu descobri essa questão do relaxamento da lógica. Porque o que eu Hum. percebia é que tudo aquilo que eu tinha feito anteriormente não relaxava a minha lógica, eu estava sempre ali, né, pensando, né? E aí o que eu percebo também com o loop operacional é que eu consegui ficar no silêncio, de verdade. Eu tinha pavor.
de ficar no silêncio, porque eram Uhum. muitas vozes que vinham na minha cabeça, né? Sim, sim. Então, para mim foi como realmente um relaxar, de falar, olha, eu tenho um foco específico aqui, eu vou, toda vez que eu me perder, eu vou voltar para esse foco e no início foi bem difícil, né? Eu lembro que compartilhando com os colegas do curso, a gente tinha muitas dificuldades e eu lembro muito da tua voz, né? Falando, Nathalie, está tudo bem, porque eu queria muitos resultados e eu falava, será que eu estou meditando? Será que eu entrei em estado meditativo? E só de pensar isso eu já perdia, né? Então, e você falava sempre, né? Você medita como você vive. E eu Sim. era isso, né? Aquele chicote na hora da meditação. Então, o loop veio para me trazer esse relaxamento, o relaxamento como um todo, de, ok, solta e volta para o foco, né? Solta e volta para o É, foco. você entrega a técnica que ela te entrega ao estado, né? Esse é o ponto. Eu acredito que a frase que resume o princípio, né? Se entregar uma técnica para ela se entregar um estado. Pessoal, a Nathalie, ela está falando de vozes porque nós temos vozes na cabeça, não são só os esquizofrênicos que têm vozes na cabeça. É porque nós temos uma produção de pensamentos absurda, né? Se qualquer um de nós escrever tudo que passar pela cabeça no caderno, no final do dia entregar a alguém, a gente vai ser provavelmente internado porque é uma Uhum, loucura, né? E realmente é difícil, a dificuldade que as pessoas têm aí de lidar com essa voz. Mas daqui a pouco a gente volta para essa história dessa agitação mental. uhum. Mas conta para a gente os efeitos sobre você. A meditação na Nathalie, o que que você, uma ou duas coisas que você acha que foram os principais efeitos na Nathalie da meditação? O que eu percebi usando, né, essa questão do loop operacional para mim foi um aumento do foco. Então, eu tinha fazia muitas coisas ao mesmo tempo, e eu tinha uma questão que era assim: se vinha alguma coisa na minha cabeça, vinha algum pensamento na minha cabeça, sei lá, preciso fazer, pagar tal conta. Eu tinha que parar naquele momento que eu estava fazendo para ir fazer aquela outra atividade que tinha invadido a minha cabeça, porque eu achava que eu ia esquecer. Então Aham. acabava que eu ficava fazendo várias, tipo, eu começava uma coisa, daí eu ia fazer outra, daí eu lembrava de outra, uma coisa muito assim, de uma agitação assim muito grande, né? E Uhum. aí, praticando a meditação, eu percebi que, porque vinham essas coisas durante a meditação, putz, eu tenho que fazer tal coisa. E eu falava, tá, agora não é a hora, solta, né? E aí, e isso foi me treinando para que fora do espaço daquele tempo de meditação, na minha vida eu fosse fazendo isso. Então, assim, eu não preciso parar o que eu tô fazendo quando vem um pensamento, né, invasivo. Aham. Então, isso foi uma das coisas que eu percebi muito claro, assim. E a outra é a questão do equilíbrio emocional, né? Eu percebi uma menor reatividade com as coisas, com coisas, assim, que acontecem na vida. Então, sei lá, fui pegar um avião, tinha uma criança chorando ali. Às vezes, eu não conseguia manter o foco de uma leitura, porque aquilo ficava me perturbando. E aí, eu Uhum. olhava e falava, é o som do ambiente, é isso. Solta isso e foca naquilo que você está vivenciando no momento, né? Então eu percebo, para mim, esses foram esses dois grandes benefícios que eu vi. Isso é legal, porque isso a gente acaba levando, né, esse espaço de silêncio, esse centro para fora daquele momento da prática meditativa. Isso é que é o mais legal de tudo, né? E a gente vai mudando a relação com a vida, que é exatamente o que a gente fala, né? O que os trabalhos falam, a modificação de traço, e isso é muito legal, isso é muito legal. O caminho da ansiedade para a leveza, porque ao contrário do que muita gente pensa, né? Meditador nem sempre tem mente calma, né? Mas, inclusive, os meditadores mais antigos que eu conheço, todos eles me dizem que tinham mente agitada e a maioria deles diz que a mente deles ainda é agitada. Eles não são, mas a mente está lá fazendo barulho. Como foi essa sua história da relação da ansiedade com a leveza? Você percebeu isso com o passar dos meses ou percebeu de repente? Alguém te falou? Como é que foi? Como é que você tomou consciência disso? Foi aos poucos, de uma vez, ou contaram para você? Para mim, eu percebi isso aos poucos, não foi uma Uhum, coisa imediata. E eu vejo que é um caminho, na verdade, né, que eu percebo. uhum, E essa prática diária, ela me ajuda a estar sempre
voltando para isso, porque o meu natural, eu falo, eu nasci em São Paulo, né? Aham. E eu já saí, tem 18, 15 anos que eu mudei para Florianópolis. E eu falava que Ah, eu era ligada no 220 e em São Paulo eu ficava 440. Porque já normalmente eu tenho essa agitação. Então, eu ter vindo também para um lugar mais tranquilo, né? Isso trouxe, o ambiente externo também me ajudou com isso, porque eu naturalmente sou muito agitada. Então, eu não foi uma coisa assim mágica. Para mim, eu percebo que é um processo gradual e é um processo que conscientemente eu tenho que aplicar ele no meu dia a dia. Então, a prática diária, ela vem para fazer parte disso. Porque se eu deixo ir no meu automático, eu já vou para essa coisa, sabe? Vamos fazer? Ah, esse é o meu natural. Então eu percebo que isso foi um caminho gradual. E eu vejo assim, algumas pessoas perceberam, mas não é. Eu acabo percebendo muito mais. Por quê? Porque socialmente eu acabava não demonstrando isso para as pessoas. Eu penso que a hum, agitação era interna. Porque todo mundo fala, aham, nossa, mas você é tão calma. Sim, aham, fora, né, eu é. conseguia gerenciar isso para não demonstrar para as pessoas, mas internamente eu sentia, sabe? Eu chegava a falar, sabe aquelas coisas de pinball, que aquelas bolinhas que você vai Sei, colocando sei. as bolinhas? Era assim que eu sentia dentro de mim, sabe? Aquelas bolinhas indo para lá e para cá. Então, esse é o meu natural e eu vejo que a prática vai me conduzindo a esse estado de não agitação que é o meu natural. Sim. A ideia inicial que muita gente tem é o seguinte: eu tenho que parar esse furacão. Eu preciso parar esse furacão. E, na verdade, o ponto um, para começo de prática, não é parar o furacão, é ir para o centro dele. O furacão fica lá girando, você não se envolve mais com ele. Ah, depois a mudança do furacão, mas a gente não está falando de umas coisas que vem lá na frente. Entender isso é fundamental. Que aí veio a questão, que eu até queria pedir para você falar, aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu não posso meditar, Nathalie, eu não posso porque eu sou muito agitado, porque minha mente é muito acelerada, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu não sei para meditar. O que que você diria para essa pessoa, se ela está nos ouvindo agora? O que que você diria para ela? Primeiro, eu ia dizer que isso é o normal, né? Se a Hum, gente não tiver essa agitação, isso que é o diferente, né? Então, hum, essa agitação, eu penso que era o que eu tinha, né, na minha cabeça, mas que existem técnicas, né, para a gente poder usar essas técnicas para aplicar, para focar essas vozes que tem na nossa cabeça, essa nossa mente agitada. E tem uhum. diferentes técnicas, né? Tem técnicas ativas também que eu me lembro que nesse meu caminho ali da meditação, eu entrei em contato com aquele livro do A Arte da Meditação, do Daniel Goleman, Sim, e ele sim. tinha o CDzinho, É, né? eu tenho até ali aqui, aham, sim, E ele tinha o meditar andando, né? Meditar caminhando, não aham, lembro exatamente como que era. E eu lembro que para mim, naquela, né, 2000, nos anos 2000, sei lá, na época da faculdade, aquilo, eu ficava ouvindo aquilo e aquilo me ajudava, porque era tamanha agitação que nem ficar sentada, né, eu conseguia. Então, isso de caminhar também me ajudava. Então, eu penso que é importante analisar, né, a cada história, né, da pessoa e mostrar que tem técnicas para a gente poder não, a gente não vai parar os pensamentos, né? Isso sim, não vai acontecer, mas a gente vai conseguir focar e fazer o que o senhor mesmo chama, né, de ginástica neural. Então eu hum, faço aquela ginástica, vem o pensamento, e o senhor falava muito sobre servir chá para os pensamentos, né? aham, Eu é. brinco que eu não servia chá, o meu era buffet completo. Vinha. Ela estava falando, o pessoal que está nos ouvindo, é de um oriental que ele disse que você meditar é abrir a porta da frente dos fundos da casa e deixar os pensamentos passarem livremente, só não lhe sirva chá, para não conecte com ele. Você quer dizer que o senhor era um buffet, né, de fim de Ela ano, pode assim. vir, entrar, e é isso, porque a gente vai se encadeando nessa sequência de pensamentos, e quando você viu, você está totalmente fora. Então, esse exercício, essa ginástica neural que a gente aprende nessa técnica, vem o pensamento, eu não envolvo, né, nesse encadeamento de pensamentos, eu solto isso e eu volto para o foco, isso me ajudou muito. Então, eu acredito que sim, mesmo a gente tendo mente agitada, a gente consegue. É uma questão da gente praticar, né? Da gente colocar essas técnicas em prática. É, exatamente, porque a pessoa acha que é um pré-requisito ser calmo para meditar. Não é.
Não é um pré-requisito ser sarado para ir para academia, né? Não é um pré-requisito. Você vai, inclusive, para melhorar, às vezes, as condições físicas suas, né? Até a condição do seu corpo. E É, como o aromaterapeuta também, né, eu vejo que a aromaterapia, ela pode servir como um degrau que a gente chama, né? Então, às vezes, tem óleos essenciais que são relaxantes, então eu tô ali, né, eu não tô conseguindo parar e focar, eu posso fazer uma preparação, eu posso fazer, de repente, um ritual, colocar, inalar algum óleo essencial para ir já me preparando, né, para esse uhum. momento de conseguir meditar. Sim, quem está nos ouvindo, é interessante entender que a gente fala muito em ritual, não quer dizer que é obrigatoriamente um ritual religioso. Ritual no sentido de que, assim, tem o meu momento, vou lá para aquele canto, falei com o pessoal que, olha, agora é o meu momento comigo. Aí eu, às vezes, boto uma roupa X, sento numa cadeira Y, às vezes eu uso um aroma. E eu ia te perguntar isso, né? O aroma é um aspecto muito primal, né? O aroma. E eu vejo, às vezes, eu não entendo nada de aromaterapia, né? Eu já fui a alguns eventos, até que me convidaram para palestrar, mas eu não entendo do assunto. Mas é, o que eu vejo é que talvez existam aromas diferentes para pessoas diferentes no momento da meditação, né? Porque, faz sândalo, lavanda, flor de laranjeira. Agora, isso deve variar um pouco de pessoa para pessoa, né, Nathalie? Você pode falar 1 ou 2 minutinhos? Eu sei que você se empolga, você vai falar o dia todo aqui, Não, porque eu vou você é da falar. área. Mas conta um pouquinho para a gente, dá uma situada na gente, aproveitando que você está aqui, que é da área. Eu penso assim, eu sigo uma linha que é super importante a gente avaliar, porque assim, somos animais, né? Esse Sim. nosso, né, esse faro que a gente tem, ele diz muito. Ele pode dizer quando a gente fala, isso aqui não me cheira bem, por isso, né? Aham. Porque a gente tem isso, é nosso, mas a gente acaba não utilizando. Então, na aromaterapia, o que eu vejo é o seguinte, eu gosto muito de fazer, né, o teste olfativo para a pessoa sentir aquele aroma. Por quê? Hum, Porque um aroma, né? Pode ser um aroma comum, sei lá, um aroma de laranja, que é uma hum, fruta que está ali, que todo mundo conhece esse aroma. Mas a gente não sabe que tipo de associação emocional que a gente tem com aquele aroma. Então, eu posso inalar aquele aroma e me remeter a, sei lá, uma experiência que eu tive positiva com a minha avó. Ou ele aham, pode me trazer, como está conectado com áreas no nosso cérebro, ele pode nos trazer também memórias que não são positivas. Então, eu entendi. não gosto de usar, tipo, tal aroma é bom para isso, e Uhum, generalizar, porque isso é muito particular e vai mexer com memórias nossas, né? Então, é importante que aquele aroma, que para você ele traga essa sensação de relaxamento, que esse aroma seja um aroma que te agrade. Então, é legal experimentar, né? Sei lá, vou ali, inalo e sinto, o que que esse aroma está me trazendo? Eu gosto muito dessa abordagem do autoconhecimento também com os óleos essenciais. O que que aquele óleo faz, o que que aquele aroma traz para você. uhum. Por exemplo, eu já tenho lavanda e flor de laranjeira, eu acho legalzinho, mas às vezes um aroma amadeirado para mim, por exemplo. Então, o tipo de pessoa, né? Isso muda mesmo de pessoa para pessoa, né? Isso é bem diferente, isso é bem diferente. Uhum, Nathalie, o nosso papo tá uma delícia, né? Muito gostoso o papear, o tempo voa quando o papo é uhum, agradável e está fluindo. Mas a gente precisa se despedir do pessoal, que o uhum, podcast, a ideia é não ser uma coisa muito longa para não cansar. Mas você uhum. está livre agora, o microfone é aberto para você deixar uma mensagem final, o que vier no seu coração. A palavra é sua, querido. Tá. Primeiro eu quero dizer que assim, que eu penso que é preciso muita coragem, né, para a gente poder olhar para dentro, que a gente vai entrar em contato com coisas que não são agradáveis para nós, ou que a gente não gostaria de ter ali dentro, mas que tem. Então, para mim é sempre um processo de trazer para a consciência, trazer um acolhimento para aquilo que a gente encontrou, para daí, depois de um tempo, a gente conseguir trazer alguma transformação, né? Então, é um processo. E é preciso que a gente se acolha ao longo desse processo, né? Vão vir coisas, a gente talvez não goste daquilo, mas acolher aquilo para depois, aos poucos, ir se transformando, né? E tem um provérbio budista que eu gosto muito, que ele fala assim, né? Apenas quando a superfície de um lago está calmo, se pode ver o fundo com nitidez. Então, para mim, essa imagem do lago calmo, só quando eu estiver ali com esse lago calmo que eu consigo olhar lá para dentro, para esse fundo que está dentro de nós.
para a gente poder ver a nossa real natureza, né? E a meditação, para mim, é uma super ferramenta, né? É algo que faz com que a gente entre em contato com esse nosso lado profundo, né? Ah, muito legal, muito bonita essa metáfora, né? Eu gosto muito de ter um copo na água turva, né? Deixa o copo sossegar que a água se limpa, né? Naturalmente. E isso é basicamente o que a meditação quer, né? As pessoas acham que elas vão conquistar alguma coisa, né? Ela não vai conquistar, ela vai perceber, na verdade, o espaço que tem dentro dela. Muito legal, muito bonito. Nathalie, querida, muito obrigado por estar aqui, por ter participado. Muito obrigado pelas orientações que você deu aí também para a gente, desse Uhum. aspecto do teste olfatório, que é muito, muito interessante. Muito obrigado. E eu vou ficar em contato com você. Vamos continuar em contato. Vamos dar um tchau pro pessoal aqui, então. Beleza. Tchau. Muito, Tchau, muito, muito pessoal. obrigada. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.